Olá, está começando mais um Agritendências, clima e mercado, tendências da agricultura brasileira do ponto de vista das condições climáticas e também do mercado para os produtos que a gente vai colher agora nessa nova safra que está começando. Eu começo o programa desta semana, inicialmente pela situação do mercado e das expectativas de pelo menos três produtos principais aqui do nosso agronegócio. Começando pelo milho, milho com a tendência que eu diria positiva, por conta de quebra na safra dos Estados Unidos, da Ucrânia, na Europa, ou seja, o cenário em termos de espaço no mercado é muito bom para o milho brasileiro, tanto da safra que acabou de ser colhida aqui, a segunda safra, como também para a safra do ano que vem. Só até setembro o panorama, eu diria que é favorável em termos de mercado. Soja, nem tanto, mas bastante parecido, ou seja, temos também um colhimento aqui nos estoques nos Estados Unidos, nosso principal concorrente. A Argentina não deve crescer muita coisa. O Brasil tem um espaço bom para retomar a sua produção, que quebrou na última safra, retoma agora um crescimento. Em princípio, seria um fator de pressão sobre o preço, porque a produção, se o clima ajudar, volta ao normal. Portanto, um pouco de pressão aqui, mas eu diria que ainda é um mercado favorável aqui para os primeiros meses do ano que vem, para talvez até o final do primeiro semestre de 2023. E um terceiro produto para a gente analisar aqui, o algodão. O algodão terminou de escolher uma nova safra aqui no Brasil, ficou abaixo da expectativa. Tem ou tinha uma expectativa de crescimento na área para a próxima temporada. E agora isso começa a se tornar um grande ponto de interrogação. Os preços do algodão despencaram ultimamente por conta de fatores econômicos. Economia global com tendências recessivas, isso preocupa todo mundo. O algodão é o que sai na frente quando acontece esse tipo de mudança na economia, mudança no sentido negativo, porque é a chamada commodity de consumo adiável, não é comida, não é alimento, é roupa, portanto, isso dá para deixar para mais tarde, o algodão sai na frente, começa a despencar, tem caído bastante ultimamente, nos últimos dias, por conta dessas perspectivas de recessão das grandes economias, dos Estados Unidos, da Europa, da própria China, por exemplo, grande consumidor do importador do algodão, inclusive do nosso aqui do Brasil. Então, o ponto de interrogação é a economia, um deles, né? Daqui para frente é a economia, não é o fundamento, não só os fundamentos de cada produto agrícola, mas especialmente os fundamentos econômicos. Muita preocupação com tendência de recessão, isso, claro, afeta consumo, afeta demanda, e às vezes não é só do algodão, não, afeta consumo de carnes, por exemplo, que é uma proteína cara, e isso acaba afetando a ração animal, que é composta, como a gente sabe, de milho e soja. Ou seja, tem toda uma cadeia de acontecimentos aqui que pode, eventualmente, evitar ou travar as melhores expectativas que se tem, tanto para o milho quanto para a soja e principalmente para o algodão. Dito isso, a grande ponto de interrogação agora, o produtor se pergunta a si mesmo, olha para o céu, quer saber o que vai acontecer, é o clima para garantir realmente que tenhamos uma produção boa nessa nova temporada que está começando agora. O plantio de soja já começou em algumas regiões, o pessoal olhando para o céu, todo mundo se perguntando. Aliás, antes de falar nisso, com quem eu tenho falado aqui, as aprosojas estaduais, todo mundo apostando um crescimento grande na área de plantio, principalmente na região do Mato Piba, no Pará, principalmente, só falando 5, 10, 15% aqui, como se fosse qualquer coisa, né? É que lá tem espaço ainda para crescer, então o pessoal está apostando, mesmo com um fertilizante nas alturas, o pessoal vai reduzir um pouco o uso de insumos, mas vai crescer, vai tentar aumentar a área de plantio. Mas, como eu digo, olhando para o céu, e quem entende disso é o meu amigo e colega aqui do nosso programa Agritendência, Marco Antônio dos Santos. Marco, a bola agora é com você. Vamos ter um clima favorável? Conta para gente. Olha, Silmar, olá. É o seguinte, primeiramente deixa eu avisar que eu vejo o pessoal tá passando aqui, eu estou no aeroporto Salgado Filho, para quem não conhece é o aeroporto de Porto Alegre, na casa do meu amigo Silmar, estou aqui na casa dele, né, aqui em Porto Alegre, estava no Rio Grande do Sul, ali na região da fronteira com o Uruguai, Uruguaiana, Itaqui, São Borja, essa semana, estou pegando um voo de volta e era o horário que a gente tinha para gravar isso daqui, então, por isso que vocês estão vendo esse vai e vem aqui de gente atrás de mim. Mas vamos lá, Silmar. A Laninha tá aí, não tem como falar, né? Até a gente brincou um pouquinho antes, falando de Laninha. Mas o fato é, a Laninha é fraca, não está trazendo grandes influências.
As chuvas estão chegando, o plantio está andando a passos largos, muito parecido com o que foi o ano passado, onde as chuvas chegaram realmente cedo. Esse ano as chuvas estão chegando, algumas ainda um pouco mais irregulares, mas estão chegando. Isso está dando uma condição extremamente favorável para o produtor ir a campo e plantar sua nova safra de soja. Para o milho, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o plantio está avançando a passos largos também. Tem previsões de chuvas para essa semana, tem previsões de chuvas para a semana que vem, então o produtor está avançando com o plantio muito rápido, né? E essa é a tendência do mês de outubro. Nós estamos começando, nós estamos na primeira semana de outubro, e a tendência não só para essa semana, esse mês de outubro, mas também para o mês de novembro, são chuvas regulares. Lógico que agora, essa primeira quinzena de outubro, as chuvas ficam um pouco mais ao sul do Brasil, que é normal, e na segunda quinzena, essa chuva sobe um pouco e aí pega a região do Mato Piba, né? E aí, 100% dos produtores brasileiros conseguirão ir a campo e plantar sua nova safra de soja, que realmente terá um aumento aí de 2 a 3% Brasil. Quando se olha mais regionalizado, você tem esses aumentos mais significativos, né? Como você bem frisou, Silmar. Mas é fato que as condições estão boas e tende a permanecer assim boas ao longo aí da safra 22 e 23. Para o café, as chuvas da semana passada startaram a florada. Para essa semana tem mais chuvas, isso mantém uma condição favorável, apesar que está ocorrendo muita chuva de granizo em Minas Gerais, algo que fazia tempo que a gente não via. Isso é um papo para a gente conversar também. E semana que vem tem mais chuvas, ou seja, as condições estão boas para o café. Tá boa para cana, o pessoal da cana já está falando, se continuar chovendo desse tanto, eles vão diminuir a moagem e vão deixar essa cana bisada para o ano que vem, isso aí gera uma produção maior para o ano que vem. Silmar, apesar da laninha, as condições estão muito, muito boas aqui no Brasil. Acho que o produtor tem que surfar essa onda e jogar semente no chão, porque chuvas vai ter. Marco Antônio, talvez seja cedo para a gente falar sobre isso, mas a gauchada lá, o pessoal mais do sul, tem muito medo lá, é mais para frente, né, Marco Antônio? É lá no pico do verão, é dezembro, novembro, dezembro, janeiro, é que a coisa começa a ficar preocupante. Você tem já enxerga algum cenário nesse sentido, mais longo? Silmar, eu estou aqui como eu disse, eu estou em Porto Alegre agora, mas eu estava na fronteira oeste, lá em Uruguaiana, e está aqui, né? E foi bom você falar, porque a tendência não é de chuvas muito boas para essa metade sul do Rio Grande do Sul esse ano. Chove muito bem na região noroeste e norte do estado. Nessa região mais sul do Rio Grande do Sul, a tendência é de poucas chuvas. Né? Não vai ser nada parecido com o ano passado, pelo amor de Deus. O ano passado deixa de lado, esquece, né, as grandes quebras que ocorreram, mas a tendência agora é de chuvas mais ou menos dentro da normalidade. E a normalidade para essa metade sul, você vive, você sabe disso, você é daqui, é poucas chuvas. Não é chove, né? Mas para o arroz está indo muito bem. Se chover agora essa semana, como está prometendo, o arroz, que já está com mais de 50% plantado, vai germinar muito bem. Eles estão esperando essa chuva. Então, assim, de uma forma geral, as condições estão bem melhores do que ano passado em todo o território brasileiro. Muito bem. Bom, a gente falou de mercado, falou de clima, mas falar um pouquinho de câmbio, né? Nós temos um período de turbulência agora, até a definição das eleições, né? Possivelmente vão ter muita volatilidade no mercado de câmbio, na cotação do dólar. E a situação lá fora também tem algumas possibilidades aqui de oscilações importantes em termos de humor dos economistas, das tendências das bolsas, tudo isso pode, de alguma forma, afetar o comportamento do câmbio. Então, esse é um fator aqui, no meio desses outros dois que a gente conversa diariamente, que pode mudar um pouquinho, mas eu diria que talvez mude, do ponto de vista do produtor, aqui em termos de preço, talvez mude para melhor e não para pior, porque o que tinha que influenciar o dólar em termos de custo de produção já aconteceu. Já inflacionou o custo em função de importação de commodities, de combustíveis, por exemplo, e, sobretudo, fertilizantes a custo mais caro. Esse impacto já se deu. Então, agora, o impacto no preço acaba sendo, se for para cima, acaba sendo mais positivo do que negativo. Então, esse é o fator aqui, o pêndulo, digamos assim, em relação aos demais fatores que a gente comentou, Marco Antônio.
Dito isso, a bola fica com você, você pode encerrar por aí. Olha, Silmar, eu acho que a tendência é de uma, como você disse, uma volatilidade ainda, o mercado climático vai estar um pouquinho mais atento aí para essa segunda metade da primavera, ainda com a ação da Laninha, vamos ver o que vai acontecer, mas é fato que o clima tem tudo para ser um ano muito bom. Ou seja, o produtor, se não aproveitou os preços altos lá atrás, está na hora de começar a vender picado, porque daqui para frente os preços não tem nada que possa, pelo menos a curto e médio prazo, fazer com que esses preços subam, certo, Silmar? Que subam muito, né? Que subam um pouquinho pode ser, Exatamente. né? O próprio câmbio pode ajudar, Ah, né? não, isso tem. Você Está tem aquela recomendando. volatilidade do dia, né? Você tem aquela volatilidade do dia, mas fazer com que o. Tá bom? Então era isso, Tá Silmar. ótimo. Mais um Agri Tendências aí para você curtir, repassar. Acesse o nosso canal, acesse as notificações e fique atento aqui, porque toda semana tem esse bate-papo comigo e com o Silmar. Um grande abraço a todos, Silmar, e até o nosso próximo bate-papo semana que vem. Até a próxima. Até.